A ti relatei os meus caminhos, e tu me respondestes. Ensina-me os teus decretos, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos. O Senhor, não permites que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me destes maior entendimento. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que todos nós, verdadeiros homens e mulheres de Deus, nós sempre devemos ter como a característica, a fidelidade, como a nossa marca, como o nosso distintivo como cristão. Porque, embora tudo isso seja bastante óbvio, seja bastante claro na nossa compreensão, acho muito necessário nessa noite nós meditarmos e irmos mais a fundo do que significa a fidelidade a Deus. E a fidelidade para nós cristãos, a fidelidade, ela vem do termo, no origem, no latim, fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, ou de quem assume, de quem firma um compromisso. A fidelidade também é uma característica daquele que é leal, de quem é honesto, de quem é verdadeiro. E a fidelidade também, ela pode ser usada para nominar alguém que tem constância naquilo que se firma. Como, por exemplo, a fidelidade de um cristão a Deus. Mas a fidelidade também, ela é uma observância rigorosa na verdade. Ou seja, na exatidão, na observação da verdade, na produção das boas obras e atos de justiça. Mas também a fidelidade, ela já estava presente desde muito antes, desde muito tempo. Como nós podemos ver como exemplo, a fidelidade que Lúcifer não teve quando se rebelou contra o Senhor, abandonando o seu estado natural. Mas, porém, isso tem ocorrido de fato. A fidelidade a Deus, a fidelidade, ela é um dos atributos de Deus que nos beneficia em nossas vidas. Mas a fidelidade, muitas das vezes, se nós devemos exercer, ela também é oriunda do próprio Deus em nossas vidas. E isso significa que Deus, Ele não nos abandona, que Deus, Ele não nos rejeita, que Deus, Ele jamais irá virar as costas para nenhum de nós. Então, no entanto, como nós filhos beneficiados por essa tal fidelidade de Deus, é necessário que nós não venhamos somente ser beneficiados, mas é necessário que eu e você, nós venhamos juntos corresponder essa tal fidelidade do Senhor em nossas vidas, que está manifesta, que está presente todos os dias. E hoje você está aqui pela fidelidade de Deus, pela fidelidade do Senhor na sua vida. O motivo de você respirar é a graça de Deus em sua vida. O motivo de você sonhar é porque o Senhor, Ele é fiel na sua vida. O motivo de você fazer vários planos, o motivo de você ter força em meio às lutas, é o próprio Senhor que te fornece, porque o Senhor, Ele é fiel em sua vida. Aleluia, glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós podemos corresponder essa fidelidade, meu irmão? Muito simples. Através do ato consequente da fidelidade, que é a obediência. A importância da obediência, da nossa fidelidade ao Senhor, é que ele é o meio pela qual eu e você iremos testificar a nossa fidelidade ao Senhor. E isso, de fato, para nós sermos fiéis, nós temos que ter uma posição de confiança e depositarmos a nossa confiança, a nossa fé e fidelidade ao Senhor, confiando que tudo que Ele faz para cada um de nós é o necessário em nossas vidas, porque a vontade dele é perfeita e agradável em nossas vidas. E o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele tem nos incentivado e tem nos estimulado a termos uma vida de obediência, assim como Ele foi obediente ao Pai. Um exemplo disso, nós podemos ver em Filipenses
capítulo 2, versículo 8, que fala que achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, meus queridos, para fazermos a vontade do Senhor, para sermos fiel ao Senhor em obediência, é necessário eu e você abrir mão da nossa própria vontade pessoal para fazer a vontade de Deus na nossa vida. É isso que nós devemos ter em mente como foco, como verdadeiros homens e mulheres fiel ao Senhor. Isso não deve ser notado de qualquer maneira. Muitos nós podemos ver que há várias pessoas que se escondem em uma máscara e não demonstram a sua verdadeira identidade como fidelidade ao Senhor e perante aos homens. E isso de fato é algo muito triste, é uma realidade que está exposta no nosso tempo presente. E é necessário nós se desviarmos dessa infidelidade e dessa hipocrisia que muitas das vezes atinge a nossa fidelidade como santos do Senhor. E para que isso aconteça, a fidelidade a Deus, ela é sempre o melhor para nossas vidas, quando eu e você se submetemos à obediência ao Senhor. Mas a obediência, ela traz vários benefícios na nossa vida. Mas a motivação para sermos fiéis ao Senhor não deve ser pela virtude de suas mãos, pela sua destra poderosa que nos beneficia a cada dia. Mas a nossa fidelidade ao Senhor deve ser por amor a Deus, assim como Ele nos amou primeiro, mesmo eu e você sendo ainda pecadores, como nos fala Romanos 5:8, que nós estávamos desgarrados, estávamos entregues, eram filhos da ira, da desobediência, mas o Senhor nos veio nessa posição podre. O Senhor nos resgatou pela sua compaixão e pelo seu amor verdadeiro e fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a motivação da nossa fidelidade ao Senhor, ela deve ser composta com obediência, com atitudes totalmente verídicas e verdadeiras e fidedignas. É necessário que eu e você nós venhamos adotar uma postura de santidade ao ponto de nós demonstrarmos e testificarmos isso não somente quando nós estamos aqui e erguemos as nossas mãos e dizemos louvado seja o nome do Senhor, mas é necessário nós testificarmos isso em atitudes, porque a atitude fala mais do que 1000 palavras. Aleluia, glória a Deus. Então a motivação para nós sermos fiéis ao Senhor deve ser pela fidelidade que Ele é e Ele exerce sobre minha e sobre a sua vida. E nós podemos ver que a obediência ao Senhor ela traz vários benefícios. Vou citar alguns exemplos bíblicos para que nós possamos abranger mais sobre esse assunto. A obediência a Deus ela nos deixa prudentes e fortes, como nós podemos ver em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz que todo aquele que, pois, ouve estas minhas palavras e será comparado, e colocar em prática será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando eu e você, nós temos a prudência e temos a fortaleza de Cristo, quando nós estamos alicerçados em Cristo, a possibilidade é de 100% nós sermos fiéis ao Senhor, correspondemos a essa fidelidade. Mas a obediência a Deus ela também deixa legado, como também nós podemos ver em Romanos capítulo 16, versículo 19, que nos diz: pois a vossa obediência é conhecida de todos, com prazo importando em vós, e que me seja sábios para o bem, mas simples para o mal. Então engana-se quem acha que nós não estamos sendo observados. A nossa fidelidade a Deus, irmãos, ela não deve ser somente quando nós estamos na nossa posição de mais conforto. A nossa fidelidade a Deus, ela deve ser também no nosso ambiente de trabalho, no ambiente de escola, seja aonde for. Essa é uma característica de um verdadeiro cristão, a fidelidade. E a fidelidade, quem adota a fidelidade ao Senhor e correspondência a essa fidelidade a Deus em nossas vidas, ele sempre irá ter como zelo, e não como uma obrigação, mas como um privilégio de corresponder à fidelidade de Deus. E é isso que nós devemos adotar em nossas vidas. E a obediência a Deus, ela nos torna também diferente no nosso agir
e no nosso ser. Aleluias. Em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 ao 15, vai nos dizer: de sorte que, meus amados, como sempre obedecentes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Então não é de qualquer jeito, meus amados. A fidelidade, a nossa relação com o Senhor não deve ser de qualquer maneira. Nós devemos estar aqui não totalmente dispersos, mas devemos estar aqui ligados com o Senhor, absorvendo todas as instruções, não para ouvirmos desse lado e sair do outro lado, mas é necessário que ouçamos, mas deixamos descer para o nosso coração, e que através disso, desse ato, através desse efeito, nós possamos colocar em prática. Porque sim, nós seremos considerados fiéis, homens prudentes e operosos em tudo que nós venhamos fazer, para a glória do Senhor. E sempre tem, meus queridos, uma bênção para quem é obediente a Deus. Sempre há um benefício. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 e 14, vai nos dizer que há de ser que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, darei a chuva da tua terra ao seu tempo, a temporã, a ser o dia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite. Então tudo isso são os benefícios, meus amados, para quem é fiel ao Senhor. Mas, porém, nós não devemos confundir fidelidade com religiosidade. Porque muitas das vezes nós adotamos essa má postura que nós devemos abandonar, extrair da nossa vida, repudiar da nossa vida a religiosidade. Porque muitas das vezes, seja no serviço, seja na casa do Senhor, nós estamos dispostos somente por uma rotina e pelo hábito, e por obrigação. Isso se torna um pesar na minha e na sua vida muitas das vezes. Mas servir ao Senhor é um privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio porque Ele nos resgatou e nós estávamos distantes do Senhor. E dura coisa é essa, estarmos distantes da presença de Deus. Nós podemos se envergonhar de tudo que nós venhamos ter feito no passado. E quando nós analisamos isso, eu particularmente, quando eu analiso o mau testemunho que eu dei no passado, isso me traz assim um pesar no meu coração. Mas ao mesmo tempo, isso serve de benefício para a minha vida, para eu me reposicionar de maneira totalmente oposta do mau comportamento que eu me comportei. E a fidelidade a Deus, ela não deve ser enganosa, ela não deve ser como os escribas e os fariseus agiam religiosamente. Eles criaram várias instruções de acordo com os seus deleites carnais, com seus prazeres, mas eles obrigaram naquela época várias pessoas a praticarem aquilo que nem eles mesmos conseguiam praticar. Eles se consideravam fiéis ao Senhor, mas de fato ele não tinha prazer naquilo que ele instruía. Ele aprovava as coisas excelentes, mas porém ele vivia totalmente ao contrário, a contrastar com a verdade. Isso é um fato que muitas das vezes nós temos essa atitude. E sabe de uma coisa, meus amados? A fidelidade, como eu tenho dito, ela não é exercida de qualquer maneira. E nós podemos ver vários exemplos de fidelidade, como a fidelidade de Abraão, que estava na casa de seu pai e não esperava ouvir a voz do Senhor, pedindo para que ele viesse sair da sua casa, sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra prometida, que ele nem mesmo sabia onde era e conhecia. Mas ele teve uma fidelidade. E fidelidade nós podemos converter isso também como fé. No grego, no original, nós podemos assemelhar essa palavra composta, fé e fidelidade. E ele, mesmo sem saber, ele não hesitou em ir, mas ele teve essa postura de fiel e teve fé
em tudo que o Senhor ordenou sobre sua vida. Ele teve fé para acreditar que no momento do seu sacrifício ao seu filho que ele tanto esperava, no momento do sacrifício, o Senhor pediu para que ele viesse sacrificar, mas no momento do sacrifício, ele não hesitou. Acredito eu que ele se sentiu bastante triste. Houve sim, de fato, um pesar, porque nós que somos pais, nós temos um amor que é inexplicável, incondicional pelo nosso filho. E assim eu acredito que a postura dele não foi essa de totalmente de empolgação, de louvar ao Senhor e ali naquele monte, mas ele estava com a sua fé intacta, constante, a sua fidelidade de obedecer aquele mandamento, de entregar seu único filho. E no momento que ele ia sacrificar o seu filho, todos nós já conhecemos, houve a provisão. Isso demonstra também ao mesmo tempo que assim como Abraão ele foi fiel ao Senhor diante dessa ordenança, o Senhor também usou com fidelidade na vida de Abraão. E assim é também na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos guardar para si até mesmo os nossos dons, o nosso louvor. Nós recuamos para dar o nosso melhor. E quando nós estávamos no mundo, nós daríamos o melhor, nós dávamos o nosso melhor para o mundo. Queríamos ser exibidos, mas quando estamos na presença do Senhor, nós não queremos entregar nem mesmo o nosso louvor, um glória a Deus, um aleluia. E o Senhor é digno de todo o seu melhor. O Senhor não é digno das suas migalhas, porque o mais Ele te entregou, o seu único filho, para que hoje eu e você viéssemos estar aqui, não de qualquer maneira, não de maneira fingida, mas como verdadeiros homens e mulheres de Deus, fiel no relacionamento, aliançado a essa fidelidade de relacionamento profundo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. A fidelidade que Abraão teve serviu de exemplo, é tanto que ele foi titulado como pai da fé, e ele é o pai de nações. Aleluia. E é necessário que nós também venhamos delegados com a nossa fidelidade, instruirmos nossos filhos com dedicação, ensinando o verdadeiro caminho, para que quando os nossos filhos crescerem, não se desviem do verdadeiro caminho que é Cristo. Aleluia. Aleluia. E também nós devemos analisar também, meditarmos um pouco na vida de Moisés. Moisés, um homem totalmente tímido, um homem que era gago, um homem que se sentia limitado de obedecer e exercer o seu ministério em fidelidade a Deus. Mas o Senhor proporcionou vários eventos para ajudar a Moisés a essa obediência. Ele proporcionou várias ações para que o Moisés ele viesse testificar essa fidelidade. É tanto que Moisés ele foi fiel em vários aspectos. Ele foi fiel ao Senhor de diversas maneiras, mas como todo homem é falho, ele também falhou. Como todo homem é limitado, ele sentiu suas limitações, mas ele não abandonou a sua fidelidade a Deus. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 5, vai dizer que na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunhar das coisas que havia de anunciar. Então ele não se reteve. Ele procurou dentro do seu homem interior que se renova dia após dia, o motivo de exercer a sua obediência e fidelidade ao seu ministério. E assim devemos ser nós. Temos uma dedicação, temos um zelo de sermos fiéis ao Senhor e obediência. Nós podemos ver também que o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, ele também teve suas falhas. Ele cobiçou, cometeu homicídio, adulterou, mas eles tinham um coração segundo o coração de Deus. Nós podemos traduzir isso como um coração, como uma postura de Davi, que as suas atitudes eram de conformidade com o desejo do coração de Deus a ser exercido para o povo de Israel, o seu governo. E assim nós devemos ter um coração contrito,
um coração quebrantado ao ponto de nós sermos também assemelhados, assim como Davi foi, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele não tinha aquela estatura que muitos esperam que ele viesse ter naquela época. É tanto que o profeta, ele sempre foi de primeiro impacto naquele que era mais formoso. E daí, ele estava naquele seu momento de rotina, pastoreando as ovelhas, mas o Senhor ali contemplava por esse seu coração fiel, por esse seu coração totalmente quebrantado e segundo o coração de Deus. E o Senhor não abandonou em nenhum momento. Davi, ele teve essa postura, e ele teve como prioridade a fidelidade a Deus e exercer sua obediência, e ele tinha um temor muito grande, que nós também devemos de ter. Ele falou dessa seguinte maneira: que não aparte-se de mim o teu Santo Espírito. Será que o Espírito Santo de Deus, meus amados, tem sido de grande valor na sua vida? Analise muito bem os momentos que você vivencia a cada dia. Nós devemos nos indagar quando nós estamos prestes a pecar, porque o Espírito Santo, ele se entristece. Nós estamos cansados de ouvir isso. O Espírito Santo, ele se entristece quando nós manchamos esse tempo que é morada do Espírito Santo. E quando nós estamos prestes a pecar, isso não é acidente, meus filhos. Não é porque você escorregou uma casca de banana, mas você peca propositalmente. Você pensa direitinho da mesma maneira que você quer pecar. Você arquiteta o seu pecado. E daí você consome o ato consumado do pecado. Isso é muito lamentável, porque muitas das vezes o momento do prazer, ele tem sido mais importante de que o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E nós esquecemos e abandonamos a nossa fidelidade ao Senhor, sendo que isso não deveria acontecer de hipótese alguma, mas deveria nós mantermos a nossa fidelidade intacta e constante no Senhor. Para finalizarmos, meus amados, nada melhor também de nós lembrarmos e meditarmos no que Jó passou. Jó ali era um homem de fé, e muitos de nós pedimos paciência de Jó, mas nós não queremos passar o que Jó passou. Quando nós passamos por alguma coisa desagradável em nossas vidas, quando nós queremos algo do Senhor e demora, nós se chateamos, nós sentimos tristes. E aí nós queremos dizer que nós queremos a paciência de Jó. Quando nós pedimos paciência a Deus, Ele sempre irá proporcionar a vários momentos para que você possa exercer essa sua paciência. E ao mesmo tempo, a fidelidade. Jó, ele era bastante zeloso naquela época, um dos homens mais ricos daquela época. E ele sempre tinha um zelo de orar nas madrugadas pelos seus filhos, pelos seus 10 filhos. E Jó, nós sabemos que ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fidelidade. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a sua fidelidade. A mulher até pediu para que ele viesse abandonar o Deus dele, que é o nosso Deus, e morrer. Mas ele preferiu, imagino eu, que ele preferia morrer na carne, mas viver em fidelidade, morrer na fidelidade e viver eternamente com Deus. Aleluia. E essa é a nossa fidelidade que nós devemos adotar na nossa vida. É essa fidelidade que nós devemos sempre exercer com total zelo e dedicação. A fidelidade a Deus, meus amados, ela deve ser exercida dia após dia. Não é somente no dia de cultos, não é somente quando nós estamos na nossa zona ali totalmente agradável, quando nós transparecemos a nossa postura de homem de Deus e mulher de Deus, mas é em todas as circunstâncias, em todas as situações, nós devemos testificar a nossa fidelidade de maneira obediente às santas escrituras e os mandamentos de Deus na nossa vida. Então, essa é a palavra que Deus tem colocado nessa noite no meu coração, que
que eu transmito para a igreja, que nós possamos absorver isso na nossa vida e colocar em prática, meus irmãos. Aqui eu agradeço essa minha oportunidade. Amém. Aleluia, glória a Deus. Ouvimos a palavra.